Olá pessoal, estou aqui no Conviver. Vai acontecer aqui daqui a pouco um treinamento aos médicos do nosso município. A Secretaria Municipal de Saúde está aí com um infectologista, né, que vai estar passando orientações importantíssimas sobre o coronavírus. Como os médicos de Primavera do Leste devem assim proceder. Veja aí alguns detalhes das orientações do Dr. Juliano. Acredito que a principal dúvida de toda a população é em relação, também por conta da escassez, do uso de máscara e álcool em gel. Esses equipamentos, eles são necessários? Esses itens são necessários? Então, a máscara, ela não está indicada para todas as pessoas que saírem de casa, tá? A máscara, ela está indicada para pessoas que sejam do grupo de risco. Então, todas as pessoas que tenham comorbidades, que sejam classificadas como imunossupressão, tá? Então, pacientes que têm insuficiência renal, pacientes que usam corticoides em altas dosagens, pacientes que são diabéticos, pacientes que são hipertensos, todos os pacientes acima de 60 anos eles deveriam estar dentro de suas casas. Quando saem, tem que sair e utilizarem a máscara, que seria a máscara cirúrgica, para tentar se proteger de eventuais pessoas que estejam com algum tipo de contaminação. Em relação ao álcool em gel, qual que é a indicação? Então, o álcool gel, na verdade, ele é muito eficiente, né? Então a gente pode estar utilizando em todos os momentos que a gente entrar em contato com coisas que não necessariamente estejam limpas. Entretanto, a gente sabe da dificuldade hoje de se encontrar, né? Mas a gente tem a lavagem das mãos, a gente tem a oportunidade de lavar a mão com água e sabão. A gente também tem que se policiar, que essa é uma outra maneira de se proteger quando a gente não tem esse álcool gel em fácil acesso. Doutor, posicionar a população em relação aqui à Primavera do Leste, né? A gente está numa campanha pedindo para todo mundo ficar em casa e ainda tem gente que não leva isso a sério. Nós estamos num estado de calamidade? Não, a gente, na verdade, não é um estágio de calamidade. Eu acho que tem que entender que o serviço público está se organizando na tentativa de prevenir a calamidade, né? Então, se a gente observar hoje, a gente tem um número de suspeitos, né? Eram 15, 5 já foram descartados, tem 10 ainda aguardando os exames. A gente ainda não tem pacientes internados com isso, a gente tem hoje os locais de atendimento que não estão superlotados. Então a gente está num momento epidemiológico diferente de alguns países ou mesmo de alguns estados aqui do Brasil, tá? E o que a gente está fazendo, tudo que se propôs, o fechamento por 14 dias, as pessoas ficarem bloqueadas 14 dias, é que para se tentar impedir essa circulação viral durante essa fase, em que é a fase em que a gente está vendo que pode explodir o número de casos, e se a gente perder o controle nesse momento, a gente não segura mais. Então, se a gente conseguir, nessa fase, que ainda existem poucas pessoas doentes, a gente conseguir fazer bloqueios, fazer diagnóstico, a gente impede que a evolução seja de uma maneira exacerbada, em que tenham 100, 200 pessoas contaminadas de uma vez e a gente vai perder porque não vai conseguir dar conta do atendimento nos nossos serviços. Então, se todo mundo seguir a orientação dos 14 dias, muito provavelmente nós temos gente contaminada dentro de suas casas. E essas pessoas estão evoluindo muito bem, elas não procuraram o serviço, ou se procuraram, foram avaliadas e retornaram para suas casas. Essas pessoas, passando o período de 14 dias, elas não estão mais transmitindo. E aí a nossa vida, muito provavelmente, vai retornando ao normal aos poucos. Talvez liberação de algumas coisas, talvez escola ainda não, isso é uma coisa a ser pensada ainda, tá? Mas todo mundo tem que entender, a sociedade tem que entender que nesse momento o que a gente quer é inibir transmissão dentro do município, e se todos os municípios fizerem a mesma coisa e cuidarem dos viajantes, a gente vai fazer com que, se chegar alguém, a gente consegue fazer bloqueios. E os bloqueios não vão necessitar levar a uma interrupção da atividade dos municípios, que isso é um problema que está acontecendo com todos os municípios, não é uma coisa de Primavera, tá? Então a gente quer que as coisas voltem a uma certa normalidade. Voltar ao normal não vai voltar tão cedo, eu acho que todo mundo tem que estar ciente disso. Não adianta, não é uma questão do prefeito, do Juliano, não é isso. Você pode ver que isso está acontecendo em todos os países, exceto a China, praticamente o descontrole é em todos os países. E aqui no Brasil não está sendo diferente. Então, assim, se a gente não fizer o nosso papel nesse momento da prevenção, a gente vai entrar numa crise, sim, de assistência, e o caos está lá. No momento não existe isso.
todas as pessoas que têm os sintomas, elas fazem o exame? Como é que funciona isso? Então, o exame, existe uma indicação já da Organização Mundial de Saúde que o bom seria façam diagnósticos, certo? Porém, a gente tem dificuldade no nosso país, né? E mais uma vez a gente tem dificuldade de ter esse acesso fácil ao exame. Então a gente está com dificuldade de dar os casos. Esses números que todos veem são números que não são os reais. A gente que está ali na linha de frente, a gente está vendo que existe muito mais coisa do que está se mostrando. Tá? Então a preocupação nossa parece em excesso, mas não é. A questão dos exames a gente só faz hoje nos pacientes que têm uma certa gravidade. Por quê? Porque são eles que a gente quer ter a certeza que vão ficar hospitalizados e a gente quer o quanto antes fazer com que esses pacientes não precisam mais do isolamento, que tem um alto custo para o hospital, para o próprio funcionário do hospital, o uso de certos equipamentos que trazem uma dificuldade no dia a dia dele, certo? Então é importante para fazer o diagnóstico, é importante para facilitar o tratamento desses pacientes. Fora disso, qual que é a conduta? Isolamento. Então, como todo mundo gripado tem que ficar em isolamento, não adianta ficar colhendo exame. Eu quero colher exame. A gente não vai liberar, não existe como hoje, nesse momento. Talvez, com o passar dos dias, a gente tenha acesso a um teste rápido que facilitaria esse tipo de diagnóstico nos pacientes leves e que seria muito interessante para a gente conseguir fazer os afastamentos dessas pessoas de uma maneira mais pontual e não todos, como está hoje, muito abrangente. Quando o ministro da Saúde fala de um prazo, questão de meses, vai ficar ainda pior, isso é pânico, é real? Ou as atitudes que estão sendo adotadas hoje podem sim também controlar e não temos esse prazo todo para frente ainda? Na verdade, assim, a gente imagina que hoje a gente tem, eu vi uma notícia, de que a gente tem casos novos, em torno de 100 mil casos novos do Brasil por dia. Tá? Então, só para vocês entenderem como a coisa está crescente o nosso número. Então, não dá para imaginar que a gente não vai ter. A gente vai ter. Tá? Mas a gente quer que a coisa aconteça de uma maneira linear, sem picos, como hoje está acontecendo em São Paulo e no Rio de Janeiro. Se acontecer da maneira linear, a gente consegue fazer um atendimento adequado e a gente vai diminuir muito a mortalidade desses pacientes, sem causar um caos. Então, o Ministério da Saúde ele está falando, eu acho que assim, pensando nesses locais onde já está instalado o caos. Tá? Tudo que a gente quer é que isso não aconteça, e é por isso que a gente pede muito o apoio da sociedade. Porque se a gente tiver o apoio da sociedade, aqui que é um estado onde a gente tem uma área maior do que São Paulo, a gente tem uma densidade populacional menor do que em São Paulo, a gente tem temperaturas maiores do que em São Paulo, talvez isso facilitaria o nosso controle, tá? Isso talvez, não dá para eu garantir, mas eu acho que muito provavelmente. E se a gente tomar toda a conduta que está sendo tomada de uma maneira permanente, se mantendo o isolamento para todo mundo que tem acima de 60 anos, isso não vai mudar. Permanecendo o isolamento para todo mundo que tem comorbidades e permanecendo pacientes que chegam em nosso município e pacientes que têm os sintomas respiratórios em seus domicílios, muito provavelmente a gente consegue equilibrar os atendimentos e resolver a situação sem o caos. Tá? Então, necessita todo mundo entender o que está acontecendo. E não tentar, o problema é bloquear cidades, é dinheiro, é aquilo, é negócio. A gente entende, todo mundo tem esse tipo de problema. Mas no momento, o que a gente quer é que isso não aconteça no futuro. 10 dias ainda dá para suportar. Agora, imagina se o caos estiver instalado e a gente fique 2 meses. Tá? Então, esses 10 dias, 14 dias, 10 dias que talvez estejam faltando, um pouco menos, é para a gente tentar se equilibrar e provavelmente começar a diminuir essas ações de bloqueios. Mas as ações preventivas vão continuar. As ações sobre os grupos de risco vão continuar. Isso não vai mudar tão cedo. Ou seja, depende grande parte para não disseminar, para não piorar, a população fazer a parte dela. Sim, eles precisam entender que a gente não está de brincadeira, ninguém está ganhando nada com isso. Entendeu? Ninguém. A gente está aqui no intuito de informar e não é para desesperar ninguém, não. É para todo mundo entender que a gente está tomando as ações no momento antes de ter o dano.
Tá? Então parece às vezes que as ações são exageradas, mas as ações são necessárias. É só isso que eu queria que as pessoas confiassem e que as pessoas escutassem e tivessem a boa intenção de todo mundo tem que seguir. Se um não segue, já atrapalhou e muito. Se uma empresa não segue, já atrapalhou. Se um viajante chega e não faz o isolamento, e o isolamento é necessário, no mínimo 7 dias de quem vem de qualquer lugar do Brasil, e se tiver sintomas, 14 dias. Pacientes que vêm de fora, 14 dias eles têm que ficar em isolamento. É importante, e se alguém não faz, que seja denunciado, porque isso vai fazer mal para a sua família, certo? Não é para mim, é para a sua família que você está tentando proteger. Proteja, impeça que o outro descumpra aquilo que a gente está pedindo. Ok. Isso daí eu já não tinha bem comigo. Então, viajantes de qualquer lugar do estado? Qualquer lugar, viajantes de qualquer lugar. Cidade, Cuiabá? De preferência qualquer lugar, porque a gente sabe que existe transmissão comunitária. Idosos abaixo, acima de 60 anos, isolamento também. Os isolamentos acima de 60 anos, esse cara não é para viajar, né? Esse paciente ele tem que ficar já em casa, já está indicado. Ele não sai de casa. Comorbidades também, asmático? A principal que foi colocada ainda é diabético e os hipertensos, e acima de 60 anos. Outros problemas pulmonares ainda não houve uma associação direta, com vamos dizer assim, uma chance maior de imortalidade. Juliano, por favor, eu tinha uma dúvida. Ligou uma senhora de 60 anos, queria um atestado para trabalhar num hotel, mas assim, ela não tem quadro gripal, não tem história de viagens, e nesse caso? Pessoas acima de 60 anos que não sejam de serviços essenciais não devem sair de suas casas. E o CID? Não, eu estou falando, o atestado vai ser em cima de um relatório, seguindo as instruções do Ministério da Saúde. Não saiam das suas casas, e a gente está num bloqueio, tem que entender isso. Vou pedir para os médicos perguntarem daqui a pouco, que a imprensa já vai sair. Só uma coisa que eu queria até para passar para a imprensa. As nossas providências estão de acordo? A gente realmente tem que fazer tudo isso que a gente está fazendo, e se precisar aumentar a rigidez, é isso Sim, mesmo? Eu acho que assim, tem que entender que as novas ações estarão relacionadas com o número de casos que a gente fechar diagnóstico e de suspeitos que aparecerem. Então, tudo depende do que acontece durante o bloqueio, para ver se esse bloqueio vai ser estendido ou não. Tá? O que a gente quer é que todo mundo siga, né, todas as orientações, mas essas orientações podem mudar. A gente não tem como dar essas coisas como exatas, certo? Então, dependendo dos acontecimentos, as coisas podem se modificar. Mas, assim, o que a gente quer é que todo mundo fique atento que tudo que está sendo feito aqui no nosso município é para o benefício de todos, não é para um só, é para todo mundo. Doutor, existem as pessoas que elas buscam atendimento em redes privadas, particulares, né, no caso. Como é que está sendo feito em relação a unificar todos esses casos, até mesmo para que as pessoas saibam quantos casos realmente? Olá pessoal, estou aqui com a secretária de Saúde, Laura Keller, do nosso município de Primavera do Leste. Laura, está acontecendo neste momento aqui no Conviver, o que está acontecendo aqui com esse infectologista? Na verdade, o infectologista é do nosso município, então ele está dando algumas orientações para os nossos médicos. Informação nunca é demais e acontecem, que nem a gente está sempre falando, muitas mudanças em relação ao protocolo. Então, às vezes, nós mesmos temos dúvidas e estamos retirando com ele orientações, como proceder, como definir o nosso fluxo. Então, nós estamos fazendo esse trabalho juntos para que todos venham falar a mesma língua. Exatamente, está aí, parabéns, a Secretaria de Saúde tem trabalhado muito nesses dias, né? Primavera do Leste tem sido até destaque das formas que tem adotado para combater esse vírus, que é uma novidade, foi pego todo mundo de surpresa, porém Primavera do Leste tem se destacado aí conforme tem enfrentado. É verdade, e o nosso principal objetivo é impedir que essa pandemia chegue dentro do nosso município e esse vírus venha a ser espalhado. Então é mais um fortalecimento que nós estamos dando no sistema e pedindo para as pessoas novamente, não saiam de casa. Ele mesmo disse que o importante é a gente ter o isolamento de todos os pacientes que tenham, todos os moradores de 60 anos, fiquem em casa. E os jovens, quando chegar em casa, façam sua higienização. Isso é importante para não levar o vírus também para dentro de casa.
Exatamente. Obrigado, Laura. Parabéns.